Eu acho que assim, na prática, uma coisa que pode ajudar bastante para iniciar esse processo aqui é ajustar o foco, o megafoco da consciência. Por quê? Porque eu penso que é muito mais difícil você alcançar essas várias retidões, enquanto a gente, no caso, essas várias retidões na nossa manifestação, enquanto a gente mantém e carrega demais o foco em promover a retidão do outro. Então eu acho que enquanto a gente está com aquele hiperfoco, aquela hiperfocalização, quanto mais a gente tiver com aquela hiperfocalização no comportamento dos outros, aquela coisa da heterocrítica, da hipercriticidade, daquela coisa de ficar muito querendo controlar, determinar, julgar, tal. Acho que fica muito, é óbvio, fica muito mais difícil você trabalhar isso em ti, porque você não está assumindo as tuas responsabilidades, né? Então, resumidamente, eu acho que seria isso: ajustar o foco, puxando mais a responsabilidade para si. É o lock interno, né, Júlio? Oi? Lock interno. Exatamente, o locus interno, exatamente, perfeito. Eu acho que esse aí é um dos caminhos. Por que você acha que a gente tem essa tendência? Porque a natureza humana não falha, né? Porque a gente tem essa tendência a olhar e querer determinar e controlar mais o outro. Os nossos sentidos, eles são todos para fora, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu estou olhando para o Eduardo, estou olhando para a Bárbara, estou olhando para a Rosa. Então, eu estou policiando, digamos assim, ou observando, na maior parte do tempo, os comportamentos alheios. Então, qual que é o processo que pode ajudar nessa... porque, claro, não estou dizendo que a gente tem que fechar os olhos para o comportamento dos outros, mas para ter essa divisão de atenção e um senso de prioridade. Que, por exemplo, não adianta eu reivindicar uma ortopensenidade para o Eduardo, para o grupo, se nem eu consigo, mas eu vou lá brigar com ele. Não, você está pensando negativo, não sei o que dizer. Nem eu às vezes consigo. Então, qual será que é o processo que tem aí por trás, né? Qual que são os obstáculos, os travões que fazem com que a gente tenha tanto essa necessidade de estar querendo dirigir eu até tenho uma frase minha que eu fiz uma analogia, né, com carro. A gente está numa avenida dirigindo e aí tem o Eduardo tá do lado dirigindo o carro dele, a Daiane está do lado. Se eu tirar a atenção do meu volante para ir lá tentar dirigir o carro do Eduardo, da Daiane, eu vou perder completamente o controle da minha direção. O pensamento heterocrítico, ele é tão importante quanto o pensamento autocrítico. A gente precisa dos dois, tanto o foco no externo quanto o foco no interno, no alto. A questão é a qualificação do foco. Então, por exemplo, eu posso focar em vocês de uma maneira patológica ou rígida e sadia, mesmo com o pensamento heterocrítico. Aí entra os processos, eu acho, emocionais, que foi falado aqui de competição, comparação, aí isso leva para uma heterofocalização patológica. Mas nós somos capacitados e habilitados a uma heterofocalização rígida, evolutiva, assistencial, cosmoética, e a gente precisa disso. Isso aí é essencial. E a autofocalização também. Essa autofocalização ela também precisa ser qualificada. Porque existe uma autofocalização egocêntrica e existe uma autofocalização reciclogênica, que aliás é um tema de um verbete que alguém vai apresentar por esses dias. Então, a qualificação do foco. Os dois focos a gente precisa. Tanto lá quanto aqui, espelhar e pá. Mas eu acho que o desafio nosso, evolutivamente, é a qualificação, a qualidade do discernimento, de ortopensenidade desses focos. A gente está falando do hipercriticidade, né, que a gente tem que, de uma certa forma, domesticar esse nosso foco no externo. Mas também tem o outro lado, às vezes, que a gente vê, a pessoa fica com um foco muito interno. Ela fica desenvolvendo a cognição, como a Rosa falou, está lá expandida, ela tem um abertismo da cognição, às vezes até está desenvolvendo o parapsiquismo, ela está desenvolvendo, mas você olha para ela é totalmente encapsulada. Ela às vezes está dentro de um fechadismo consciencial que ela não percebeu, que aí começa aquilo lá que tu falou. Ela entrou numa automimese,
podemos dizer, até certo ponto, produtiva, mas dentro do egão Hermética. dela. Então, isso acontece. A pessoa fica ali se policiando, eu tenho que ortopensenizar, eu tenho que pensar na assistência, eu tenho que fazer o EV, eu tenho que manter a homeostase, mas é tudo eu. Eu vou dar uma aula, eu tenho que ter um desempenho top, eu tenho que mostrar equilíbrio para as pessoas. É tudo eu. Estrutura egóica, né? Exato. Então há uma hiper Interessante. focalização. Agora, só